Olá, quarto ano, tudo bem? Nós vamos começar hoje o nosso último tema dessa nossa disciplina, do nosso ciclo de processo civil. Um tema longo, um tema com muitas questões práticas que não são simples, com muita dificuldade de que seja entendida pelos atores da vida prática do nosso cotidiano, que são as tutelas provisórias. É um tema que o CPC cuida a partir do artigo 294. Um tema muito importante para a atuação profissional, né? Um tema que instrumentaliza demais a atividade do advogado e, portanto, um tema que precisa ser bem trabalhado. E a gente podia só começar olhando os artigos e estudando os artigos, mas eu acho que não é possível que a gente trate desse tema sem antes trazer alguma coisa um pouco mais filosófica, mais científica. E talvez esse tema mostre muito como o direito é uma ciência e como o processo civil integra essa ciência de modo a mexer na vida das pessoas. A ideia de tutelas, ela surge com a perspectiva do tempo. Ou seja, quando nós começamos a perceber que o tempo é um elemento importante nas relações jurídicas, porque tudo depende do tempo, né? O tempo influencia no nascimento de obrigações, na manutenção de obrigações, na extinção de obrigações e, sobretudo, no processo civil, o tempo tem uma influência muito grande e muitas vezes nefasta, né? Provavelmente uma influência prejudicial. Por quê? Porque todas as demandas judiciais, todas as lides, elas buscam sempre uma tutela definitiva, né? Uma tutela em que o Poder Judiciário resolva uma determinada questão de modo absoluto, de modo definitivo, de modo permanente. Entretanto, nem sempre, aliás, nunca, essa tutela definitiva virá, pelo menos não necessariamente, num tempo curto, não necessariamente virá num tempo bom, num tempo em que a gente possa minimamente aceitar. O tempo, portanto, é um elemento que, via de regra, atrasa a obtenção de uma tutela definitiva. Eu não estou nem falando exatamente de uma grande demora. Por exemplo, eu posso estar falando do tempo prejudicando uma situação, ainda que eu possa imaginar uma decisão em 2, 3 dias. Por exemplo, se uma pessoa precisa fazer uma cirurgia em poucos dias, porque senão vai morrer, ou se eu sou credor de uma armadora de navios e o navio está prestes a ir embora do porto e, portanto, eu perderei todas as garantias, eu posso estar falando de uma demora de 2 dias que seja muita demora, porque a coisa tem que se resolver em poucas horas. Portanto, o tempo ele é um elemento fundamental para ser analisado, independentemente de ser muito tempo, tempo mais ou menos, pouco tempo. A questão tempo é uma questão que importa no processo, porque as tutelas elas serão concedidas dentro de um certo tempo. E, via de regra, os processos são exaurientes, né? Os processos são... os ritos processuais se dão sempre com cognições completas, né? Portanto, as tutelas definitivas elas vêm ao final de um longo processo, com muitos atos e, portanto, com muita demora. A verdade portanto, é que muitas vezes a decisão é injusta, não necessariamente pelo conteúdo injusto dela, mas por ela ser tardia, por ela ter sido demorada. Nós temos hoje como princípios processuais, de natureza inclusive constitucional, muito importantes para a gente analisar essa questão filosófica das tutelas que envolvem o tempo. O primeiro é a duração razoável, é um princípio que determina a duração razoável do processo. Portanto, o que se impõe ao legislador que vai fabricar as leis processuais e aos operadores do direito processual que trabalhem com essa perspectiva de que os processos devem demorar um tempo minimamente razoável. O problema é que esse razoável nem sempre será suficiente para a garantia dos direitos dos envolvidos. E o outro princípio da efetividade. As decisões judiciais elas precisam encontrar um direito ainda apto a ser fruído, um direito ainda apto a ser garantido. Não adianta a gente dar uma decisão que vai encontrar um direito já carcomido, um direito já destruído. É com base nessa visão que a gente vai começar, portanto, a analisar as providências de tutelas provisórias, né? As tutelas provisórias a partir de agora, tá bom?